Rapaziada, perdemos a invencibilidade de mais de 40 jogos no Campeonato Paulista, pelo menos na fase de grupos, né? O grande culpado disso, o senhor Abel Ferreira. Vamos começar aqui o pós-jogo de Palmeiras 1, Novo Horizontino 2. Já vou te pedindo aqui para deixar o like, para dar uma força aqui pro meu trampo, tá bom? E se inscreve no canal Parmeiro, caso você não seja inscrito. Esse é um novo modelo de pós-jogo que eu tô fazendo aqui. Ao invés de fazer live, ficar uma hora falando sobre o jogo, eu trago uma análise mais curtinha, um pouco mais densa aqui. Então, deixa o like, que eu quero saber a opinião de vocês depois. Já vai comentando aí o que vocês acharam do jogo. Bom, Abel Ferreira escalou o time assim, né? Com Lomba, Mike, Gomes, Benedetti, Caio Paulista, Aníbal como primeiro e único volante, Facundo Torres, Rafael Veiga, Alan e Rômulo. E na frente o Flaco Lopes. Sim, o Palmeiras jogou novamente nesse 4-1-4-1 que o Abel tá implementando nesse início de 2025 e que tá funcionando, tá? Durante essa análise aqui do jogo, a gente vai ver como essa formação funcionou. O que deu errado foram as substituições do Abel Ferreira, né? Já o Novo Horizontino jogou num 3-4-3 aqui, às vezes com um jogador aqui aproximando do meio e às vezes formando uma linha de 4 mesmo, e em outras vezes fazendo um 3-5-2 aqui, mas sempre com uma saída com 3, e quando se defendia aqui com linha de 5, certo? A gente repara também uma variação bem legal que o Abel testou, que foi colocar o Facundo Torres saindo dessa posição dele da segunda linha para fazer a pressão na saída de bola junto com o Flaco Lopes. Por quê? Como o Novo Horizontino jogava com 3 jogadores na saída de bola, um jogador só, isolado, que seria o Flaco Lopes, ficaria impossível para ele fazer algum tipo de pressão, né? Então precisaria ficar com 2 jogadores entre esses 3 no Novo Horizontino. Então o Facundo fazia a pressão aqui entre o zagueiro da esquerda e o central, e o Flaco Lopes entre o zagueiro central e o zagueiro direito. Então era uma formação meio híbrida. Na saída de bola do Novo Horizontino, o Palmeiras agia dessa forma. Quando o Palmeiras tinha a bola na construção, aí voltava pro 4-1-4-1. É importante a gente lembrar que esse formato que o Abel tá implementando, e mesmo com a derrota de hoje, vamos tentar entender o que foi taticamente, porque o Palmeiras vai seguir nessa evolução. Hoje, por exemplo, eu vi evoluções táticas, tá? Apesar da derrota, foi um jogo de uma grande evolução tática do Palmeiras que não merecia a derrota. A derrota tá muito na conta das substituições. Então vamos tentar entender qual foi essa evolução. E esse formato que o Abel tá implementando nos 2 times que ele tá usando, ele tá formando triângulos entre os jogadores de ponta. Vamos dar um exemplo aqui: ponta com Facundo, meia com Rafael Veiga e lateral com o Mike. E aí quando a jogada é por esse lado, eles formam um triângulo. E aí com trocas de posição e com o Aníbal Moreno fazendo para-brisa aqui, a jogada flui. Do mesmo jeito que do outro lado você tinha Rômulo, que é o ponta, o meia aberto na verdade, o meia central que é o Alan, que diferente, com todo respeito aí dos comentaristas da transmissão que falaram que ele jogou de volante, não, ele jogou de meia. Jogou na linha de 4-1-4-1, na segunda linha de 4. E o Caio Paulista aqui fazendo o mesmo formato triangular, com as mesmas dinâmicas, só que respeitando a característica individual de cada jogador, sempre com o Aníbal Moreno dando essa sustentação, e hoje ele foi bem, diferente do jogo contra o Noroeste. Um exemplo foi essa jogada logo aos 10 minutos, onde a gente tem aqui o meia central, o outro meia central, no caso o Alan e o Rafael Veiga, você tem o meia aberto que é o Rômulo, e você tem o outro meia aberto que é o Facundo Torres. Olha como se forma a linha de 4. E o que o Abel tá propondo com esse estilo de jogo e que tá dando resultados? A jogada se inicia por um lado, com isso atraindo o bloco de marcação do outro time. Olha como na região onde tá a bola e na parte periférica aqui tem 8 jogadores do Novo Horizontino. E depois que o Palmeiras atrai esses 8 jogadores, o Palmeiras vira a bola pro outro lado, onde tá o triângulo do lado oposto. Essa bola sai rápida do Aníbal Moreno, e aí você tem o triângulo com o Veiga, com o Facundo e com o Mike. O Veiga afundou, o Facundo, que deveria estar aqui, veio por dentro para o Mike ter o corredor livre. Olha como essa dinâmica estava muito bem encaixada. E no segmento da jogada, o Mike teve essa bola livre para bater no gol, para cruzar na área. Ele acabou batendo para fora. O Palmeiras estava criando, e minutos depois o Alan chegou a roubar 2 bolas assim em seguida no campo de ataque, e que acabou gerando um contra-ataque perigoso do Palmeiras, sabe aquela roubada de bola numa intermediária quando o time está exposto? O Alan fez isso muito bem. Na verdade, eu contei no primeiro tempo, foram 7 vezes que ele roubou uma bola numa zona de risco para o Novo Horizontino, que gerou um contra-ataque que o Palmeiras não aproveitou. Aos 16 minutos, pouco tempo depois desse lance do Mike, uma boa jogada do Caio Paulista para um Veiga arrematar
meio torto lá, e foi mais uma chance do Palmeiras. E vale ressaltar também que o Caio Paulista estava fazendo uma boa partida, tá? Apesar das críticas e do final do jogo dele ali antes de sair, que ele já estava meio cansado, ele fez uma boa partida, tá? Ainda aos 18 do primeiro tempo, o Palmeiras criou mais duas novas chances. Uma que o Alan roubou uma bola, driblou 1-2 ali, bateu travado, não chegou a ser uma finalização perigosa. E outra que o Rômulo bateu de fora da área, uma bola ali que foi fácil pro goleiro, mas eram mais dois lances do Palmeiras que criava e tinha volume de jogo. Não criava grandes chances, mas tinha volume de jogo. E isso ia fazendo com que a defesa do Novo Horizontino fosse recuando e fosse sentindo que o Palmeiras estava mandando no jogo. Sim, o Palmeiras estava jogando bem. Aos 22 minutos, olha quem tá com a bola aqui, o Alan, que iniciou essa jogada. E vamos lá. Eu tô colocando a imagem estática, tá, rapaziada? Porque eu não tenho direito de vídeo. Se eu colocar aqui, eu perco o canal. Mas vocês estão entendendo, vocês estão lembrando da jogada. Aqui, o Alan abriu essa bola pro Rômulo, que tava aberto. E o Caio Paulista passou. Com isso, a gente tinha o quê? O tal do triângulo do lado esquerdo. Exatamente igual acontecia do lado direito. O Rômulo abriu essa bola pro Caio Paulista, que, repito, tava jogando bem. Que cruzou, o Alan cabeceou muito perto do gol. Nesse outro frame da mesma jogada, olha só como a gente tem muito bem desenhado o triângulo do lado esquerdo com o meia, o ponta e o lateral, e o triângulo do lado direito também tá lá, ó, com o meia, o ponta e o lateral, com esse para-brisa sendo feito pelo Aníbal, que tá aqui, ó. E caso precisasse fazer uma cobertura, ele faria essa cobertura por aqui, certo? Aos 32 minutos, o Veiga bateu essa bola de direita por cima. Foi uma chance legal ali criada pelo Veiga. Mas se a gente voltar para o início da jogada, é outra coisa que eu quero trazer aqui desse jogo, que foi muito interessante, que foi a partida do Alan. Repara como o Alan aqui, ele tá correndo para trás, certo? E esse jogador aqui, ele indica que vai fazer o passe nessa direção. Poucos frames depois, o Alan já tá aqui roubando a bola do jogador do Novo Horizontino, com uma leitura tática muito boa dele. Como eu disse antes, foram 7 bolas que ele roubou nessa zona de meio campo que gerou contra-ataque pro Palmeiras. E essa roubada dele terminou naquele lance do chute do Rafael Veiga. Vocês estão vendo como o jogo tático do Palmeiras foi rico? Até por isso, essa é uma proposta que eu quero trazer aqui pro meu canal. A gente já vai continuar falando do jogo. O próximo lance que eu vou analisar aqui é o gol do Facundo Torres, mas eu te convido, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal Parmeiro. Eu sei que muita gente talvez entrou aqui nesse vídeo achando que ia ser um pós-jogo espumando de raiva. Eu vou fazer as críticas, que o Abel merece muitas críticas, mas o que eu proponho aqui no Calma Parmeiro é justamente isso. Vamos falar de futebol? Ao invés de ficar espumando com raiva e deixando a emoção falar mais alto, vamos falar com a razão? O Palmeiras fazia um bom jogo e a gente precisa analisar o que foi legal e o que não foi do Palmeiras no jogo. Até agora, só elogios. O Palmeiras fazia um primeiro tempo muito bom e já merecia o gol. No segundo tempo, a gente vai criticar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais racional e menos impulsivo, se inscreve aqui no canal Parmeiro, deixa o like aqui para dá uma força pro meu trampo, mas deixa a sua opinião também sobre esse tipo de conteúdo, se você gosta, se você aprova, e também sobre o que vocês acharam do jogo, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Continuando. Para quem tem interesse em entender um pouquinho mais de tática, assim, sem ser uma coisa muito chata e muito didática, eu sempre dou um toque, que é o seguinte: repara no início da jogada. Geralmente o início da jogada diz muito sobre o que vai acontecer lá na frente e sobre os motivos que as coisas acontecem. Por exemplo, essa é a jogada do gol do Facundo Torres, tá? No início da jogada, estamos aqui, ó, pelo lado esquerdo. E depois de um certo bate-rebate que rolou ali naquele lance que o Rômulo tava de frente, a gente reinicia essa jogada como? Vamos cortar o campo no meio, ó. A gente pega aqui o meio da área, vamos cortar aqui, ó. Esse lado esquerdo, ele contém quantos jogadores do Novo Horizontino? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores. A gente não sabe o que tem lá atrás porque a imagem não mostra. Mas dos 7 que estão na imagem, 6 estão do lado direito. Do lado direito de defesa. Do lado esquerdo do Palmeiras. E olha só, o segredo desse gol tá aqui, ó. A bola foi mal passada, chegou no Gomes, que poderia dominar. Mas o Gomes deu tapa de primeira. Por que esse tapa tinha que ser de primeira pro Mike? Como os jogadores do Novo Horizontino estavam todos do outro lado, e essa é a estratégia do Abel Ferreira, trazer o jogo para iniciar de um lado, atrair o marcador e terminar a jogada do outro lado, quando a bola chega pro Gomes, ele precisa acelerar o quanto antes para não dar tempo do time chegar.
do time adversário. Nesse caso aqui, como o Gomes foi muito inteligente e já deu tapa de primeiro, sem ter que dominar, sem nada, o Mike ficou com esse corredorzão todo livre. E antes que a defesa pudesse fazer nada, ele chegou no fundo, cruzou e o Facundo Torres abriu o placar. Palmeiras jogou bem, fez um bom primeiro tempo, merecia estar ganhando. O Abel, inclusive, corrigiu o erro que ele tinha feito contra o Noroeste, né? Que ele tinha dobrado os laterais, e aí no segundo tempo ele colocou cada um na sua posição e o Palmeiras melhorou. Ele entendeu que isso era o correto, ele já usou isso de escalação inicial hoje contra o Novo Horizontino, e funcionou. O Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo. Só que aí vamos pro segundo tempo, e aí a coisa complica, né? Já nos 5 primeiros minutos do segundo tempo, o Palmeiras voltou bem. O Facundo Torres, que tinha jogado modestamente bem ali no primeiro tempo, começou muito bem no segundo tempo, deu um baita de um lançamento pro Veiga, ficou um pouquinho forte demais, um outro bolão pro Mike na linha de fundo, tava chamando mais o jogo, é sinal de que o gol no primeiro tempo, o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, deu confiança pra ele, ele começou a arriscar mais e tava indo tudo muito bem, né? Só que aí a gente começou a ter alguns erros. Esse frame já mostra que o Palmeiras começou a errar coisa que não fazia sentido no segundo tempo. Que esse jogador aqui tá dominando a bola no peito é o Caio Paulista, que deveria estar aqui. E quando você olha para essa região, não tem absolutamente ninguém do Palmeiras, porque o seu Caio Paulista saiu driblando por aqui, errou o passe, a bola voltou, ele continuou no movimento, ninguém fez a cobertura. Aqui o ideal era que o Benedetti fizesse essa cobertura aqui e o Aníbal Moreno afundasse um pouco mais, mas isso não aconteceu. O Palmeiras estava passivaço, cada um na sua. O Caio Paulista errou essa bola e a bola foi esticada aonde? Nas costas do senhor Caio Paulista, que deveria estar aqui. Quase tomamos gol. Esse maluco aqui chutou a bola nas costas do Benedetti. Ufa. 10 minutos depois, esse pênalti bobo do Alan, que na verdade foi completamente acidental e que tirou a confiança do Alan, que fazia uma ótima partida. Para mim era o melhor do Palmeiras em campo. Ele fez esse pênalti, a partir daí ele acabou. Ele sentiu muito ele ter feito esse pênalti. E assim, vamos ser sinceros, não é porque é moleque da base, a gente tem que proteger, mas não, seja quem for, esse pênalti foi um acidente. E aí, o Novo Horizontino foi lá e empatou o jogo. Pô, beleza, dá pra gente ainda buscar uma vitória, tranquilo. O Palmeiras tá jogando bem, pô. Foram ali uns 5 minutinhos que o Palmeiras deu uma baixada na intensidade, o Novo Horizontino subiu um pouco, e aí, nesse gol de pênalti, vale lembrar que foi o primeiro chute do Novo Horizontino no gol, cara. Pra quem fala que o Palmeiras fez uma partida horrível, o Palmeiras até os 65 minutos não tinha tomado um chute no gol. Tomou um chute no gol de pênalti. Só que aí o Abel começou o show de horrores. E aqui, lembra que eu falei lá no começo, lá a hora que eu pedi pra vocês se inscreverem aqui, falei, pô, aqui eu não vou ser o cara que vai ficar criticando, eu quero fazer uma análise bem racional e não emocional. Beleza, a partir daqui vocês não vão ver mais elogio, tá bom? Porque o que o Abel fez a partir do gol é inacreditável. Ele tirou o Rômulo, que realmente tinha que sair mesmo, ele não estava bem. Ele fez um primeiro tempo assim participativo, não fez um grande jogo, mas estava funcionando bem ali no sistema de triângulos, mas ele parece que ele sente a parte física e de novo no segundo tempo ele cansa. Saiu o Rômulo e entrou o Luigi para jogar de ponta, cara. Na verdade nem de ponta, porque se é de ponta aqui, com o Facundo Torres aqui, ok, o Luigi fazia isso na base, mas nesse 4-1-4-1, jogar aberto como um meia aberto, você mata o Luigi. E eu imaginava que o Abel teria mudado o mesmo formato ao colocar o Luigi no lugar do Rômulo e fazer um sistema com 2 atacantes, mas não, o Luigi jogou aberto. Então, ó, primeiro jogador fora de posição. Mas o Luigi até que entrou bem nessa função, apesar de não ser a dele. Até porque na base ele fazia uma função levemente parecida. Só que nessa função de fazer o triângulo ali pelo lado, o Alan já estava começando a sentir o pênalti que ele fez e já não estava mais funcionando tão bem quanto no primeiro tempo. E o Caio Paulista, a impressão que eu tive é que ele estava sentindo fisicamente, ele estava muito cansado. Então esse lado esquerdo do Palmeiras meio que ficou o Luigi sozinho jogando. Foi aí que o Abel tirou Rafael Veiga, tirou Alan, colocou Thales e Fabinho. E a primeira coisa que eu pensei quando ele fez isso é o seguinte: ele vai botar o Aníbal e o Fabinho de volantes, vai dar uma reforçada para não sofrer, né? Vai colocar o Thales na frente junto com o Flaco, e aqui o Luigi flutuando junto com o Facundo. Ou até mesmo o Thales de meia, como ele fazia na base, um meia que pisa na área com o Flaco na área. Nada disso. O Abel colocou o Thales de meia esquerda, o Luigi continuou na ala esquerda, o Fabinho veio para jogar de meia direita,
Fabinho de meia direita e o Aníbal continuou como volante. Complicado, né? Só que essa formação que o Abel propôs era justamente para colocar mais um cara de ataque, porque com o Fabinho jogando nessa meia, ele não ia fazer ultrapassagens como faz o Veiga, o Facundo Torres, como qualquer outro jogador que é basicamente um meio-campista, mas sim ficar um pouco mais postado para o Facundo entrar aqui e pro Mike agir como um ponta. Então o Fabinho ficava aqui fazendo essa cobertura do lado do Mike e jogando um pouquinho por dentro. Moral da história, ficou um buraco nas costas do Mike. E essa estratégia maluca do Abel não demorou muito pra dar no gol da virada dos caras. Porque olha o Mike aqui correndo pra trás, já que ele tava espetado lá na ponta. Olha o espaço aqui na área do lateral direito. E o que aconteceu? Gol do Novo Horizontino nas costas do Mike. E a culpa não é do Mike, tá? Caso vocês não tenham entendido, o Mike foi jogar espetado lá porque o seu Abel Ferreira mandou. E logo após o gol, o Abel Ferreira fez 2 alterações. Ele tirou o Mike, botou o Marcos Rocha, tirou o Caio Paulista e botou o Giai. Primeira coisa que eu quero saber, se o Piquerez podia voltar hoje, por que entrou o Giai? E se ele não podia, não tinha condições, por que ele estava no banco? Primeira dúvida. Segunda coisa, faltando 15 minutos para o jogo acabar, essas foram as 2 últimas alterações do Abel. Palmeiras precisando virar o jogo. E aí, com 15 minutos ainda de jogo, o Palmeiras tinha o lateral direito Giai jogando na esquerda, o volante Fabinho jogando na meia, o centroavante Thales jogando na meia, o centroavante Luigi jogando na ala, e com 4 jogadores completamente fora de posição. Vocês acham que o Palmeiras teria a chance de virar esse jogo? Não teve. A verdade é que só teve mais um lance de ataque ali, uma bola alçada na área, um monte de gente alta, o Flaco Lopes arrumou pro Benedetti, que não conseguiu direcionar a bola pro gol, cabeceou por cima, perdeu um gol, claro, mas foi só isso. Em 15 minutos de jogo, com essa formação Frankenstein que o Abel terminou o jogo, o Palmeiras simplesmente virou um peso morto, não tinha a menor chance. O Palmeiras poderia jogar até semana que vem com essa formação, o Palmeiras não ia fazer nenhum gol. O Abel montou um bom time, fez um bom trabalho estratégico para criar jogadas, e no segundo tempo ele pegou esse time, embrulhou num saquinho e jogou no saco de lixo. Exatamente isso que ele fez. Ele decepou o time do Palmeiras no segundo tempo. E aí eu entendo que teve as questões de minutagem, de você pegar o elenco ali e dar uma minutagem certa para cada um, para poupar e para eles irem adquirindo uma boa forma. Mas aí vamos lá. Quando você tem esses jogadores nessas posições, quem sou eu para querer ensinar o Abel, tá? O Abel é absurdo, embora hoje tenha sido horrível, mas não dava para fazer aqui, ó, Aníbal e Fabinho, Facundo e Luigi aqui como pontas, Thales aqui flutuando por trás, e no lugar do Giai, o Piquerez, que é lateral esquerdo, não dava para terminar com o time assim, com o Thales podendo fazer essa infiltração e fazer um 4-2-4 aqui em alguns momentos, com o Facundo podendo cair por dentro, o Thales caindo por uma ponta, o Luigi caindo pela outra, fazendo facão. Não dava para cada um jogar na sua posição. Pô, o Abel cometeu o mesmo erro que ele disse no jogo contra o Noroeste, que é colocar os jogadores fora de posição. Só que dessa vez ele corrigiu para a escalação inicial. Mas durante o jogo ele começou a mudar e terminou o jogo com 4 jogadores fora de posição, que é o mesmo erro que ele já assumiu no jogo contra o Noroeste. Então, seu Abel Ferreira, a culpa é sua. A culpa da derrota de hoje é toda sua. Parabéns pela evolução, aqui a gente fala com um pouco da razão. Eu fiz a análise aqui do jogo, quero saber também se vocês concordam, se vocês discordam, tem alguma opinião diferente aí de mim, deixa aqui nos comentários. O Abel tá fazendo um bom trabalho de criar uma estratégia, de criar uma cara para esse time, jogando com 2 meias, um volante que age como meia, um 4-1-4-1 de posse de bola, de triangulações literalmente, né, com triângulos, com o para-brisa ali no volante. Pô, sensacional. Palmeiras de 2025 em 4 jogos, pra mim já mostrou uma riqueza tática maior do que o ano inteiro de 2024, que foi um catado. Pra mim, o Abel tá mostrando indícios de que esse Palmeiras desse ano vai ser um time que vai jogar bonito. Mas, hoje no segundo tempo, ele pegou tudo de bom que ele fez e jogou na lata do lixo e tirou a nossa invencibilidade de 41 jogos, se eu não me engano, ia pra 42 hoje na fase de grupos de Paulistão. Isso não importa, né? Pô, o que importa é a gente ser campeão no final das contas. Mas não precisávamos ter sofrido essa derrota
tosca pro Novo Horizontino em casa, né? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Está comigo até agora? Você gostou desse formato de análise do jogo, de pós-jogo? Eu quero saber muito de coração mesmo essa opinião de vocês, porque eu fazia essas análises ao vivo, só que era uma análise um pouco mais demorada, porque não dava pra eu editar, né? Então eu ia mostrando ali, e aí abria um negócio aqui, outro. Essa editada, ela fica um pouco mais curta e mais dinâmica, então eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo assim, sempre que acabar o jogo do Palmeiras, eu gravo a análise e solto uma horinha depois do jogo. Deixa a sua opinião aqui, se você não é inscrito no canal Parmeiro, se inscreve aí, tamo junto e até o próximo vídeo.